Quero convidar os irmãos a me acompanharem numa leitura que se encontra na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento e se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo, neste capítulo 3, ele inicia advertendo a igreja de Filipe em relação a alguns perigos que ela estava correndo. Ele dá algumas instruções necessárias para que a igreja permanecesse firme em meio a esses perigos. Depois dessas advertências, dessas instruções, Paulo então mostra através de uma ilustração como estas verdades eram colocadas em práticas por ele. Então ele usa a figura de um corredor, apesar de não mencionar especificamente nesses versos essa figura, mas é sobre isso que ele está falando. Subentende-se que ele está então tendo em mente a imagem de um corredor. Então ele vai aplicar na vida dos irmãos através dessa imagem, através da imagem de um corredor. Quais seriam as características de um corredor que nós podemos observar nestas palavras que o apóstolo Paulo aqui escreve, claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Primeira característica de um corredor: seu estado de ânimo. O intenso desejo e esforço de Paulo pela perfeição é aqui expresso na figura de um corredor, algo familiar naquela época. Para se compreender claramente o que Paulo está expressando aos filipenses, nós precisamos saber alguns detalhes que envolviam estas corridas. Por exemplo, a pista de corridas como a de Atenas ou de Éfeso, ela media 200 metros. O propósito da corrida era alcançar o alvo que ficava no final da pista. Essa corrida também poderia ser feita com uma ou duas voltas dentro da pista. Então, os competidores chegavam à arena, eles se despiam de tudo aquilo que podiam atrapalhar, eles se postavam, cada um no limite que era demarcado com uma pedra. Então, essas pedras que estavam ali, elas eram fincadas no chão para dar apoio na hora da partida firme e rápida dos seus corredores. O sinal da partida, na maioria das vezes, consistia na queda de uma corda que era estendida diante deles. O que determinava o sucesso do corredor? O seu estado de ânimo. Todos nós conhecemos da fábula da lebre e da tartaruga. A fábula conta que enquanto a tartaruga avançava lentamente, mas com perseverança, a lebre tira uma soneca. E quando desperta, é tarde demais. A tartaruga, o seu adversário, já alcançou o objetivo. Essa história nos mostra que a perseverança, que manter o foco, o estado de ânimo, garante o sucesso, garante a vitória. A corrida espiritual também depende do estado de ânimo. A lebre perdeu por excesso de confiança. Paulo está descartando, rejeitando totalmente essa ideia. Ele diz, não que eu já tenha obtido a perfeição, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo. O meu estado de ânimo é de conseguir alcançar esse objetivo, de ser um homem maduro, totalmente aprovado por Deus. A lebre, na fábula, perdeu por excesso de confiança. Paulo não quer correr esse risco. Infelizmente, muitas vezes, nós somos levados por um sentimento de acomodação que nos dá a sensação que já alcançamos a maturidade cristã. E não é bem assim. Não podemos achar que tudo já está ganho. Ele diz, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito.
Paulo acreditava plenamente na doutrina da eleição, ele tinha certeza da salvação. Mas a eleição que Paulo acreditava não era uma eleição sem responsabilidade, sem esforço no dia a dia. Paulo então está dizendo que ele sacrifica todas as coisas em prol do serviço ao Senhor. Para adquirir a maturidade cristã exige esforço, o estado de ânimo, ele fala alto quando falamos sobre essa questão da maturidade cristã. Paulo prossegue falando que seu ânimo é grande para continuar a corrida, com o propósito de alcançar, de agarrar a Cristo. Ele já foi alcançado pelo Senhor, então agora ele quer alcançar ao Senhor, ele quer ter uma vida agradável diante do Senhor. E ele continua no verso 13 falando a esse respeito. Aqui não é uma repetição vazia. Paulo está aqui mostrando que essa é a luta, essa é a corrida que ele está enfrentando. Ele diz, olha, eu esqueço das coisas que já foram realizadas. Ele não vive do passado. O passado é bom, o passado dá a ele experiência necessária para não errar com relação ao futuro e o presente, mas ele não faz com que o passado tenha uma atividade em sua vida, interfira na sua corrida cristã. Ele diz, olha, eu me esqueci das coisas que passaram, porque meus olhos estão no alvo. Qual tem sido o seu ânimo em servir ao Senhor? Temos nós olhado para trás e pensado, já fiz muita coisa, já contribuiu bastante com a obra, eu vou agora tirar uma soneca porque a vitória está garantida. Tem sido esse o nosso pensamento? Tem sido esse o seu pensamento? A história tem nos mostrado que é justamente quando estamos mais seguros de si é que caímos. É justamente quando eu estou me achando forte que vem a derrota. Na corrida cristã se faz necessário responsabilidade, compromisso, ânimo correto para chegar à vitória. Deus nos concede os meios, Ele diz o caminho. O ânimo para usar um meio e andar pelo caminho depende da nossa disposição e visão acerca dessa corrida. Mas além de ânimo, um corredor também precisa de empenho. Essa é uma outra característica, uma segunda característica do corredor, o seu empenho. Paulo escreve, uma coisa faço, um só e único objetivo ocupa a mente de Paulo, correr para a vitória, para alcançar o prêmio. Ele não permite que nada nem ninguém desvie a sua rota. As distrações, elas são desastrosas. Quando estamos fazendo algo e nos distraímos, o resultado é sempre perda, é sempre um erro. A verdadeira e firme concentração é de extrema importância para se alcançar a vitória espiritual. É necessário avançar sem vacilar, correr com todas as suas forças, com todas as nossas forças para o alvo. Nos empenharmos nessa corrida. Não podemos fazer corpo mole. E sabe por quê? Porque essa não é uma corrida em vão. É isso que o apóstolo Paulo diz no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Paulo deixa isso bem claro. No Senhor, o nosso trabalho, o nosso empenho não é vão. Concentração, esquecimento e avanço são, portanto, a chave do empenho espiritual. Temos feito isto? Tenho estado concentrado na minha corrida cristã ou tenho me distraído com as coisas desse mundo? Você tem se concentrado na corrida cristã ou está vivendo do passado? O passado é importante para nos auxiliar no presente, não para servir de coroa da acomodação. Temos buscado a cada dia avançar na vida cristã, nos empenharmos para o alvo, para o prêmio, mas além do estado de ânimo e do empenho, um corredor ele também precisa ter a cabeça erguida, olhando para o alvo. Por isso que Paulo diz, prossigo para o alvo. Alvo aqui significa aquilo que eu fixo os meus olhos. Durante a corrida, a visão da coluna que determinava o fim dava ao corredor a motivação para alcançar. Ele não olhava para outra coisa, ele só olhava para aquela coluna. Ele sabia que alcançando aquela coluna, ele chegava ao fim da corrida. O apóstolo desejava de todo o seu coração avançar em direção a Cristo, manifestar a glória de Deus em sua vida. O alvo de sua vida era alcançar Cristo. Qual tem sido o seu alvo? Qual tem sido o meu alvo? Um bom emprego, uma boa faculdade, um bom casamento, uma boa casa. Saiba que tudo isso tem seu valor se colocado
da seguinte maneira: eu quero o meu bom emprego, eu quero o meu bom casamento, eu quero minha boa casa, eu quero a minha boa faculdade para ser instrumento para glorificar a Cristo. Porque o meu alvo é Cristo. Então todas as coisas que eu quero conquistar, ela na verdade serve de degrau para me aproximar de Cristo, para me alcançar Cristo. Esse deve ser o nosso pensamento. Que meu bom emprego eu possa glorificar a Cristo com meu testemunho. Que minha boa faculdade eu possa glorificar a Cristo com minhas atitudes. Que no meu bom casamento eu possa glorificar a Cristo na maneira como eu conduzo o meu lar. É assim que devemos viver. E para isso é necessário ânimo, é necessário empenho, é necessário foco. Olhar para o alvo. Se a visão que você tem não for esta, saiba que todas essas coisas serão empecilhos para se alcançar a Cristo, o verdadeiro alvo do cristão. Mas um corredor, além do ânimo, do empenho, do alvo, ele também tem uma expectativa, o prêmio. Um corredor jamais esquece o prêmio. E Paulo não era diferente. Ele tinha a expectativa do prêmio. Olha o que ele diz em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. No final da corrida daquela época, o vencedor era convocado a comparecer diante do juiz para receber o prêmio. Esse prêmio consistia em uma coroa de louros e 500 dracmas. Era também permitido ele comer às custas do governo e sentar nos principais lugares do teatro. Paulo, então, de uma maneira ilustrativa, ele usa a premiação dos atletas para mostrar o verdadeiro prêmio de um cristão. Ele diz que o prêmio do cristão é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Receber o prêmio da perfeição, da sabedoria, santidade, paz e desfrutar da gloriosa comunhão com Deus. E isso eternamente. Esse era o grande prêmio. E Paulo, então, tinha essa expectativa. Na corrida terrena, os competidores corriam, mas o prêmio era só um que ganhava, e era um prêmio perecível. A coroa de louros murchava, o dinheiro logo se acabava, a comida e o lugar de honra terminava quando o outro conquistava o primeiro lugar, quando o outro vencia. Mas Paulo tinha consciência que na corrida celeste não é bem assim. Na corrida celeste, o prêmio é eterno, ele não tem fim, ele não murcha, ele não se acaba. E além disso, todos ganham. Todos aqueles que têm ânimo, se empenham, buscam o alvo, são vencedores e recebem esse prêmio. Não é um prêmio perecível, mas um que dura eternamente. Está disponível para todos. Se os filipenses assimilassem esta disposição, ouvissem e colocassem em prática esses ensinamentos divinos que Paulo declarou para eles, eles com certeza seriam vitoriosos na vida cristã. Eles iriam obter o conhecimento de Cristo e adquirir, conquistar a maturidade cristã. Da mesma forma nós, se nós tivermos ânimo, se nos esforçarmos em viver a vida cristã concentrado, esquecendo das coisas que já foram feitas, avançando para o alvo sem distração, com os olhos fixos no Senhor, nós teremos uma vitória garantida, teremos a maturidade cristã e teremos uma vida que agrada ao Senhor, que esse deve ser o nosso propósito. Seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esse era o desejo do apóstolo Paulo para a vida dos filipenses e para a minha vida e para a sua vida. Que Deus possa nos dar a capacidade de assimilar esses conselhos e colocar em prática na nossa vida. E assim seremos maduros diante deste mundo tão pecador, manifestando assim a glória de Deus nas nossas palavras e nas nossas ações. Isso sim é maturidade cristã. Que Deus possa nos conceder. Que o Senhor nos abençoe e que nos dê sempre a disposição de caminhar nessa jornada cristã. Vamos orar. Deus Santo e Eterno, nós precisamos de Ti. Precisamos do Teu Espírito Santo nos instruindo, nos dando, Senhor, direção.
para que possamos alcançar a maturidade cristã, para termos ações e palavras que glorificam o Teu santo nome, que manifestam o Teu evangelho. Então, eu quero te rogar, Senhor, que Tu possa nos conceder essa capacidade. Nós oramos, agradecidos, no nome santo do nosso Senhor, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.